Espero que estejam todos bem. O meu nome é Jefferson Yanti, eu sou biomédico, sou formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e é lá onde hoje eu faço o meu doutorado em biociências com foco em neurociências. Bem, a ideia de hoje é a gente discutir então sobre o Maio Roxo, que é um mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Mais especificamente o dia, né, de maio, que trata da conscientização dessas doenças é o dia 19 de maio, mas o mês inteiro então é focado Maio Roxo focado para comentar um pouco, para conscientizar sobre essas doenças que a gente vai tratar hoje. Então, como eu comentei, a gente vai conversar sobre as doenças inflamatórias intestinais, que são um grupo de doenças que afetam o intestino e elas têm um caráter crônico, ou seja, elas perduram por um longo período de tempo sem resolução ou até mesmo pela vida inteira. E elas são chamadas idiopáticas. O que são doenças idiopáticas? São aquelas doenças que não existe uma causa única definida. Então, existem fatores de risco, mas não é determinada a causa para essa doença. Não é uma coisa, uma relação de causa e efeito simples. E quais doenças são compreendidas ou são tratadas durante o Maio Roxo? A retocolite ulcerativa ou colite ulcerativa e a doença de Crohn. São essas duas doenças as principais tratadas no mês do Maio Roxo, tá? Porém, alguns pacientes que estão com sintomas que transitam que são sintomas que aparecem tanto na colite ulcerativa quanto na doença de Crohn, não se consegue estabelecer dessas duas que é a doença que está sendo o paciente é acometido. Então, a gente sabe que em torno de 10 a 20 pacientes que apresentam essas queixas comuns na colite ulcerativa e na doença de Crohn têm uma colite indeterminada, sem especificação se é se, não ser um diagnóstico entre colite ulcerativa e doença de Crohn. Então eu coloquei aqui junto também porque eu acho que é um dado importante da gente saber. Então, essas doenças elas vão ter um caráter inflamatório. O que significa ter um caráter inflamatório? Que há uma participação do sistema imunológico da própria pessoa produzindo e mediando um ataque, né, ou a sinalização que faz com que apareçam os sinais e sintomas dessa doença. Então, ocorre essa inflamação. A inflamação é um processo totalmente importante para o nosso corpo quando há uma infecção, uma injúria tecidual, desde que essa infecção ela seja aguda, ou seja, acontece uma infecção ou um corte na pele, por exemplo. O sistema imunológico age, liberando mediadores inflamatórios, induzindo uma resposta inflamatória, e essa inflamação ou esse corte é resolvido. Os patógenos são mortos, aniquilados, a lesão no tecido ela volta a cicatrizar e o processo inflamatório cessa. Qual que é o problema dessas doenças que têm caráter inflamatório? É que essa inflamação ela se torna crônica, ou seja, ela não se resolve e com o passar do tempo essa sinalização inflamatória vai causando injúrias no tecido saudável e levando a vários problemas de saúde, como é o caso dessas doenças. Além disso, essas doenças elas têm picos de incidência característicos e são dois picos de incidência. Dos 15 aos 30 anos é uma probabilidade de surgir e também depois aos 50 a 80 anos. Então, se perguntarem assim, essas doenças elas só surgem no envelhecimento? Não. Primeiro que elas têm esse pico lá dos 15 aos 30, e depois que a partir dos 50 aos 80 também pode ser um estágio da vida que pode surgir esse tipo de doença. Bom, quanto à incidência dessas doenças no Brasil, e quando a gente fala de incidência, a gente está falando de casos novos por ano, tá? Então a gente pode ver, esse estudo que eu coloquei aqui é um estudo que avaliou a incidência e a prevalência dessas doenças de 2012 até 2020.
Então, aqui na linha azul, a gente tem as doenças inflamatórias intestinais agregadas. E a gente pode ver que a incidência, ou seja, o número de novos casos por ano, se mantém constante ao longo desses anos, de 2012 até 2020. Se a gente olha as doenças separadamente, aqui em verde a gente vai ter a colite ulcerativa, a gente vê também que tem uma certa estabilidade, né, de incidências. Então, a gente tinha aqui em 2012 em torno de 5 a 6 indivíduos surgindo com a doença naquele ano a cada 100 mil habitantes. Já em 2020, que são os dados mais recentes coletados por esse estudo, a gente tinha em torno de 7 indivíduos a cada 100 mil habitantes recebendo o diagnóstico de doença naquele ano, né? Tá? Isso para colite ulcerativa. A doença de Crohn já tem uma incidência um pouco menor do que a colite ulcerativa. A gente vê que em 2002 a gente tinha em torno de 4 casos a cada 100 mil habitantes, e a gente vê agora que em 2020, né, os dados mais recentes do artigo, a gente tinha em torno de 3 casos a cada 100 mil habitantes para a doença de Crohn. Quando a gente fala da prevalência, e aí sim a gente fala do número total de indivíduos diagnosticados com aquela doença em determinado ano. A gente vê que sim, existe um aumento no número total de casos com a doença naquele ano. Por que acontece esse aumento na prevalência que não existe na incidência? Quando a doença é crônica, ou seja, os indivíduos diagnosticados com aquela doença, eles não são curados, eles permanecem com aquela doença por muitos anos ou ao longo da vida inteira. Ou seja, os indivíduos que vão ser diagnosticados no ano seguinte, a gente vai ter os indivíduos totais com a doença, a soma dos que foram diagnosticados anteriormente com os novos diagnósticos. Porque os diagnósticos antigos não são curados, eles permanecem com a doença. E isso faz com que, mesmo quando a gente tem uma incidência de casos novos, então, constante, a nossa prevalência ela aumenta no caso das doenças crônicas. Então, aqui de novo, a gente pode ver que há um aumento do número total dos casos das duas doenças, né, de todas as doenças inflamatórias intestinais, de 2012 a 2020, e também, separadamente, a gente também vê esse aumento. O que a gente nota, então? Que quando a gente observa o número de casos totais da doença, né, de todas elas juntas, das doenças inflamatórias intestinais, em 2012, a gente tinha em torno de 30 casos a cada 100 mil habitantes. E em 2020, a gente vai ver que a gente vai ter 100 casos a cada 100 mil habitantes, tá? Se a gente for olhar, então, separadamente, aqui em verde, a gente vai ver a colite ulcerativa. A gente nota que a gente passou de 17 casos a cada 100 mil habitantes em 2012 para um número de em torno de 67 casos a cada 100 mil habitantes em 2020. Esse crescimento, é importante dizer que esse crescimento ele é avaliado se existe um aumento estatisticamente significativo, e aqui sim. Então, a diferença entre 2020 e 2012, ela é estatisticamente significativa. Quando a gente olha, então, a doença de Crohn, a prevalência de Crohn, a gente tinha em 2012 mais ou menos 14 casos a cada 100 mil habitantes, e a gente passa a ter, então, em 2020, 44, mais ou menos, casos a cada 100 mil habitantes. Então, um crescimento super importante. Então, assim, já que a gente está falando de doenças que acometem o intestino, eu queria trazer para vocês um pouco para a gente entender o papel do intestino no corpo humano. Então aqui está o intestino, né, o intestino grosso e o intestino delgado, e quais que são as funções fisiológicas desse órgão. Classicamente, o intestino ele é responsável por digestão e absorção, ou seja, aquelas macromoléculas consumidas na alimentação, carboidratos, gorduras, lipídios, aqui no intestino vai ser o último momento possível delas ao longo do trato gastrointestinal para que elas sejam quebradas e absorvidas, tá? Então, grandes moléculas são quebradas e absorvidas como pequenas moléculas. Essa é a função clássica do intestino. Também, ele é responsável pela absorção de água,
certo? Mas ele também tem um papel importante na imunidade. Então, aqui ao redor desse tecido do intestino, existe uma série de componentes do sistema imunológico ao longo de todo o intestino. Por que isso é importante? Bom, um dos motivos, né, é que aqui no lúmen, ou seja, o intestino é como se fosse um cano oco, e o bolo fecal vai passando, esse resto de alimento passa ao longo desse cano na parte interna, vai passando e ali vai sendo digerido e absorvido. A gente está falando dessa parte interna em contato com coisas que vêm do exterior, certo? Como alimentos, bebidas, que têm muitas vezes patógenos que estão presentes ali nisso que a gente está comendo, enfim. Além de outros componentes que são imunogênicos, né? Imunogênicos é aquilo que ativa uma resposta imunológica. Então, esse bolo fecal com esses patógenos, ou enfim, moléculas que podem ativar o sistema imunológico, estão passando aqui pelo intestino. Então é importante que a gente por fora tenha uma proteção para que não ocorra o risco de porventura ter algum rompimento, alguma lesão no intestino e ter a translocação, ou seja, passagem desse tipo de componente da parte interna para a parte externa. Então ali na região de fora a gente vai ter todo um, um quartel-general de células imunológicas que vão poder fazer a proteção para impedir, então, o atravessamento de componentes imunogênicos para a circulação. Então, tem esse papel importante para a imunidade. Também é uma região importante de sinalização, e isso engloba diferentes áreas. Por exemplo, é do intestino que partem muitos sinais de saciedade quando a gente se alimenta, que vão lá para o cérebro. Então, tem um componente sinalizatório importante e também faz parte do eixo intestino-cérebro, que eu acho que muita gente já ouviu falar, que se diz que o intestino é o segundo cérebro, né? Muito se fala sobre isso porque no intestino a gente tem o segundo órgão com maior quantidade de neurônios depois do cérebro. Então, o cérebro é o primeiro, o intestino é o segundo. E por que tem neurônios ali? Neurônios, no intestino, eles têm papel de induzir, por exemplo, até o peristaltismo no intestino, que é importante para que o bolo fecal vá caminhando ao longo do trato, entre outras diversas funções. Então, existe uma sinalização que parte do intestino para o cérebro, já que tem essa comunicação via neurônio, mas também participa dessa sinalização as bactérias que moram no intestino. Então a gente tem grandes quantidades de colônias de bactérias que moram nesse lúmen intestinal, e isso também é um dos motivos pelos quais é importante que a gente tenha aquela característica de estar envolvido em imunidade que eu comentei, muitas células de defesa ao redor, protegendo também a circulação para que não tenha o perigo dessas bactérias que moram no intestino irem para a circulação. Mas fato é que essas bactérias elas não são ruins, elas são importantes para a saúde, inclusive, desde que haja um balanço, um equilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins, né? E não, então o que acontece? Em situações patológicas, a gente pode ter um aumento de bactérias ruins e uma diminuição das bactérias boas, e isso favorecer o desenvolvimento de uma série de patologias. Por exemplo, eu trabalho com um modelo animal e obesidade. Então, eu dou uma dieta de alimentos ultraprocessados para ratos, para engordar esses ratos. Essa dieta é composta por mortadela, salsicha, bolacha, enfim, várias dessas comidas ultraprocessadas que os humanos consomem. E o que eu vejo no laboratório? Quando eu analiso o perfil da microbiota intestinal dos animais, aqueles que consumiram esse tipo de dieta tem uma redução na diversidade de bactérias intestinais. E essa redução da diversidade está associada a uma desregulação desse eixo intestino-cérebro, que é super importante. Então, assim, é importante que se mantenha esse equilíbrio entre populações de bactérias e também uma grande diversidade, uma quantidade de bactérias diferentes.
porque se a gente reduz essa diversidade, a gente acaba estimulando que as bactérias patogênicas se desenvolvam mais do que aquelas que apresentam um papel benéfico. Então, assim, o que regula essa microbiota intestinal, essas bactérias no intestino? A alimentação saudável, consumo de probióticos, por exemplo, são super fundamentais e importantes para a gente manter uma microbiota saudável no intestino. E, de novo, quando há uma desregulação disso, a gente pode ter, então, favorecer o desenvolvimento de doenças. Assim, voltando na coisa das doenças que a gente vai tratar hoje, elas têm localizações diferentes do intestino. Por isso eu quis trazer para vocês para a gente relembrar um pouco a anatomia do intestino, certo? Então, assim, a gente consome alimento, esse alimento vai passar por esôfago, estômago. Do estômago, o alimento vai direto para o intestino delgado, tá? Que é essa parte mais fina do intestino de um rosa mais claro, aqui mostrado mais internamente nessa figura que eu coloquei. Então, do estômago, o alimento, né, o bolo, vai passar para o duodeno. É a primeira porção que chega, esse alimento consumido que já foi digerido no estômago, vai chegar no duodeno. Do duodeno, vai partir para o jejuno e vai partir para o ilho. Do ilho, esse bolo que está começando a se formar, vai partir para o seco. Do seco vai subir pelo cólon ascendente, vai passar pelo outro lado pelo cólon transverso, vai descer pelo cólon descendente, depois vai fazer uma curvatura pelo cólon sigmoide, desce pelo reto, ânus e é evacuado. Então, o intestino delgado tem essas três divisões, e o intestino grosso tem um pouco mais de divisões, mas que elas fazem bastante sentido, e elas se referem basicamente ao movimento que esse bolo fecal que está se formando vai fazer ao atravessar o intestino, tá? Então, quando a gente fala em seco ou cólon, a gente está falando de intestino grosso. Duodeno, jejuno ou ilho é intestino delgado. Voltar para as nossas doenças para comentar a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Vamos começar falando algumas especificidades da doença de Crohn. Então, é uma condição inflamatória crônica, como eu comentei com vocês. Isso significa que a inflamação ela não se resolve, mas ela perdura, e ao se perdurar, ela afeta o tecido, causando lesões e umas complicações, que é o que a gente vai comentar. Na doença de Crohn, essa inflamação crônica ela vai afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, inclusive além do intestino, podendo afetar desde a boca até o ânus. O que eu quero dizer? Boca, esôfago, estômago, intestino e por aí vai, tá? Diferente da colite ulcerativa, que a gente vai ver que só vai afetar o intestino. Então, essa é uma das diferenças entre essas duas doenças que vocês já podem prestar bem atenção. Como eu falei, essa é uma doença idiopática, ou seja, tem causa desconhecida. Mas não significa que ela não tenha fatores de risco. Fatores de risco aumentam o risco, como o nome já diz, de que a pessoa desenvolva determinada doença, mas isso não significa que esses fatores são causadores da doença. Isso precisa ficar muito claro. Então, como fatores de risco, a gente tem fatores de risco genéticos, mutações e polimorfismos em genes específicos. Existem os fatores de risco imunológicos, ou seja, uma desregulação do sistema imunológico, porque é o que eu comentei com vocês. O sistema imunológico que é responsável por desencadear a inflamação, que é um processo benéfico, a não ser quando ela se torna crônica, que daí prejudica os tecidos e órgãos. Então, o nosso sistema imunológico, o sistema imunológico de quem desenvolve esse tipo de doença, tem uma resposta exacerbada e inadequada que desencadeia a patologia. Além disso, também existem fatores de riscos ambientais. O tabagismo é um deles. E eu quero frisar uma coisa aqui importante, que é uma outra diferença entre a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Na doença de Crohn, o tabagismo é fator de risco.
Na colite ulcerativa, o tabagismo é fator protetor, tá? Isso se mostra em estudos epidemiológicos. Significa que o tabagismo é bom? Não. O tabagismo, ele é protetor na colite ulcerativa, só que ele também aumenta o risco da doença de Crohn, de cânceres coloretais. Então, isso não significa que é protetor. Eu só estou comentando essa observação de estudos epidemiológicos para fazer uma diferenciação entre os fatores de risco para a doença de Crohn e da colite ulcerativa, só para fins didáticos, né? Bom, também então agem como fatores de risco ambientais a questão da microbiota intestinal que eu comentei com vocês. É muito importante que a microbiota intestinal seja saudável e esteja em um equilíbrio saudável, digamos assim. E o que afeta a microbiota? A dieta, como eu comentei com vocês, é uma coisa que eu vejo no laboratório, nos ratos. Então, isso também já se mostrou para humanos, eu comentei dos ratos, porque é o que eu faço de pesquisa, mas em humanos também se demonstra isso, tá? Dieta de alimentos ultraprocessados acaba levando a uma disbiose, né, que se fala quando há um desarranjo entre essas bactérias boas e as ruins, e também o uso de antibióticos. E é por isso que o uso de antibióticos ele precisa ser muito bem prescrito, com muito cuidado, porque antibióticos em excesso causam uma série de consequências, entre elas a disbiose intestinal, que vai favorecer o acontecimento de uma série de doenças, tá? Bom, a doença de Crohn, ela tem uma característica diferente da doença da colite ulcerativa também, por se tratar de lesões intestinais em saltos. O que significa isso? Existem regiões do tecido que é lesionado, que tem lesões, seguido por regiões saudáveis. Então, aqui nessa ilustraçãozinha que eu coloquei, a gente pode ver uma região saudável, uma região, desculpa, com dano, seguida de uma região saudável, seguida de uma região com dano, região saudável, região com dano, uma longa região saudável, depois uma região com dano de novo, tá? E é isso a gente dá o nome de lesões intestinais em alça ou em saltos. Isso é bem importante porque é diferente, de novo, da colite ulcerativa. Então, outra característica importante da doença de Crohn é que ela é transmural. O que significa isso? Como eu comentei com vocês, o intestino é como se fosse um cano, tá? Onde o alimento ou o bolo fecal passa por dentro desse cano e aqui por fora a gente tem, então, o tecido do intestino que vai dar para o resto dos tecidos e dos órgãos do corpo aqui fora, tá? Só que esse cano, ele não tem uma única camada. Existem várias camadas nesse cano. Cada camada tem sua importância definida. E o fato é que a doença de Crohn afeta todas essas camadas. Por isso que ela tem uma característica transmural. Diferente da colite ulcerativa, que eu vou comentar depois, que vai apenas afetar a camada mais interna, que é aquela que está em contato com o bolo fecal, mas não vai afetar aquelas camadas mais externas que vão estar em contato com o resto dos órgãos do corpo, tá? O que é importante também da gente saber? Que os pacientes com doença de Crohn, eles vão chegar muitas vezes lá buscando atenção primária com uma dor abdominal crônica. E muitas vezes essa dor ela vai estar específica no quadrante inferior direito, mas não somente. Só que é bom ficar atento de que pacientes com dor abdominal prolongada no quadrante inferior direito pode ter suspeita de doença de Crohn. Claro, atrelado a outros sintomas e a outros sinais, né? Mas esse é um sintoma importante. Então, eu até coloquei aqui queixa mais importante. A gente também pode ter nesse paciente diarreia persistente. E o que diarreia persistente causa? Anemia, mal-estar, fraqueza. Por quê? Porque, como eu comentei, uma das funções mais importantes e mais clássicas do intestino é a digestão e a absorção de nutrientes. Faltando nutrientes no corpo, a gente vai gerar quadro de anemia, mal-estar e fraqueza, tá? A gente também pode ter obstruções acontecendo e fissuras.
perianais, por exemplo. Então, obstrução pode acontecer tanto no intestino, quanto uma dificuldade de evacuar, e as fissuras perianais, porque, como eu comentei, essa doença afeta todo o trato gastrointestinal da boca até o ânus. É uma doença progressiva, ou seja, ela pode ir piorando se não há acompanhamento e tratamento. E, de novo, tratamento não cura a doença de Crohn, mas a gente consegue aliviar os sintomas, tá? De 21 a 47% dos pacientes também vão apresentar manifestações sistêmicas e extraintestinais. E eu vou comentar um pouco isso a seguir, mas é importante a gente saber desse número que é quase metade dos pacientes vão ter complicações além dessas que eu comento no trato gastrointestinal. Metade dos pacientes vão desenvolver estenoses, tá? Ou fístulas. Estenoses são obstruções no intestino que vão dificultar a passagem do bolo fecal ou depois quando constituídas já as fezes, né? Então não vai conseguir fazer a passagem adequada desse material, ou também podem ser acometidos por fístulas, que seriam cortes, como se fossem cortes. E por que aqui a gente tem as fístulas? Porque a doença de Crohn afeta todas as camadas de tecido que formam o intestino, ou seja, faz um corte em todas as camadas, tá? E isso é super importante. Bom, em relação às manifestações e complicações extraintestinais que eu comentei que acontecem em muitos indivíduos, tá? Normalmente essas complicações elas são associadas à condição inflamatória crônica. Porque essa inflamação crônica ela não se limita ao trato gastrointestinal, mas ela se torna sistêmica, ela se espalha pelo corpo. E por isso vai causar uma série de complicações em outros órgãos e outros tecidos, tá? Aqui nessa ilustração a gente tem complicações dermatológicas, oculares, respiratórias, vasculares, inflamatórias de uma forma geral. Enfim, tem um monte de complicações em outros tecidos, tá? E uma coisa importante que está aqui, que eu vou frisar, é o risco aumentado para o desenvolvimento de câncer coloretal em comparação com a população em geral, principalmente por conta dessa característica prolongada da doença. Então, assim, os pacientes que vivem com doença de Crohn e também com colite ulcerativa, eles vão ter alterações na sua qualidade de vida, tá? A qualidade de vida ela é afetada por diversos fatores, isso tanto para a doença de Crohn, mas a gente também pode expandir para a colite ulcerativa. E o que afeta a qualidade de vida? Quais são esses fatores? Então, são fatores relacionados ao status físico do indivíduo e as funções e as habilidades funcionais dele. Por que a conjuntura física do paciente é afetada? Porque ele pode sentir dor, tá? Tanto abdominal quanto por conta da inflamação sistêmica que é gerada, dor nas juntas, por exemplo. Esse paciente, ele vai ter necessidades de defecação diferentes. Então, ele vai ter muita diarreia, ele pode ter fezes com muito sangue, ele pode sentir uma urgência na necessidade de defecar, que vai fazer com que ele, quando precise de habilidades físicas, por exemplo, vem do mercado com um conjunto de sacolas pesadas, precisa caminhar na rua, alguma coisa de execução física vai ser afetada por conta desses fatores. Os pacientes têm um sono complicado, um sono não tão adequado, e eles vão apresentar níveis de energia prejudicados também. Ou seja, vão apresentar fadiga. Por que eles apresentam fadiga? Por aquilo que eu comentei, assim, dificuldade na absorção de nutrientes vai levar à anemia ou à fadiga de uma forma geral por conta dessas condições nutricionais. Também vão ser prejudicados na questão do bem-estar deles e na questão psicológica, por uma questão de
imagem corporal, status emocional, os pacientes eles podem desenvolver depressão, ansiedade, raiva por conta da doença, tá? Também afeta o status econômico e vocacional dessas pessoas. Por quê? Porque pode ser que seja difícil para os indivíduos que vivem com a doença irem ou terem frequência na escola ou na faculdade, participar de esportes na escola ou na faculdade, participar de eventos recreacionais nesses lugares. Para trabalhar também pode ser difícil, tanto dificuldade para propriamente dito trabalhar no computador ou em lugares que necessitam de força física. Então, existe uma dificuldade, ou pode existir uma dificuldade maior de fazer essas tarefas, tá? Por conta de características da doença. Além disso, também afeta a qualidade de vida dos pacientes as interações, né, as dificuldades de interação social e interpessoais. E a gente fala do que quando a gente fala sobre isso? Relacionamentos, então, por exemplo, a habilidade de poder ir em eventos sociais, tá? Pode ser dificultada. E também dificuldade em exercer funções sexuais, tá? Tanto por conta de intercursos que podem acontecer durante o ato sexual relacionados à doença, quanto até prazer e orgasmo. Bom, agora a gente vai conversar um pouco, então, vamos comentar sobre a colite ulcerativa, tá? Algumas diferenças e algumas características especiais. Então, eu trouxe aqui de novo uma imagem do intestino grosso, tá? Para a gente lembrar das suas divisões anatômicas. Por quê? A colite ulcerativa, ela vai iniciar no reto, tá? Que é essa porção aqui, final do intestino grosso, e ascender para o cólon. E onde que fica o cólon? É aquilo que eu comentei para vocês. A gente tem o intestino grosso dividido, então, em vários nomes, e a maioria do intestino grosso é a parte do cólon, tá? Então, diferente da doença de Crohn que eu comentei, que vai afetar todo o sistema gastrointestinal, tá? Aqui na colite ulcerativa só afeta o intestino grosso, tá? Não há cura conhecida, como eu comentei, essas doenças, elas não têm cura, mas elas têm tratamentos para os sintomas, para melhorar a qualidade de vida, que a gente estava comentando agora há pouco, e para prevenir e tratar as complicações que surgem pela doença. Estudos epidemiológicos que que olham os pacientes como que a história natural da doença acontece, mostram que 5 anos após o diagnóstico, aproximadamente 20% dos pacientes são hospitalizados e 7% necessitam de colectomia, ou seja, uma cirurgia para remoção de porções afetadas do cólon. Os sintomas dessas doenças, eles são muito dependentes da localização, de que porção do intestino que elas estão localizadas, e também da gravidade da inflamação, né? O que a gente vê? Que 90% dos pacientes vão apresentar sangramento retal, tá? Isso é bem importante. Mais de 90% dos pacientes vão experimentar diminuição na consistência das fezes e aumento na frequência das evacuações. Mas não necessariamente essas evacuações vão ser de fezes somente. Mas por conta dos sangramentos e do processo inflamatório, o paciente pode necessitar de evacuações mais frequentes, que vão ser caracterizadas por evacuação de muco e sangue, por exemplo, tá? Então, isso vai ocorrer várias vezes por dia, mais vezes do que o paciente habitualmente evacuava, tá? Isso é uma coisa importante. Não significa que o paciente admitido com dores abdominais, com características semelhantes, que o número de evacuações vai ser um fator determinante por si só. O que a gente vai ter que olhar? O número de evacuações que o paciente já usualmente fazia antes de ter os sinais e sintomas da doença, e se isso alterou, se houve um aumento significativo em relação ao próprio paciente, tá bem? A doença intestinal vai ocorrer em 75 a 90% das pessoas com a doença. Então, olha que importante isso.
A urgência intestinal, ela se refere àquela necessidade imediata de evacuação, sem conseguir esperar. E como eu comentei, muitas vezes pode ser que seja muco e ou sangue. Então, e por isso os pacientes são acometidos por tenesmo, né? O que que é isso? Tenesmo é a vontade de evacuar sem que ocorra a evacuação, tá? Então, os pacientes eles podem ter a urgência intestinal, aquela necessidade imediata de evacuação, mas vão ao banheiro e não evacuam nada. Também acontece incontinência fecal, movimentos intestinais noturnos e cólica. Então, aqui a gente já vê também, quando a gente comentou dos fatores que afetam a qualidade de vida, como estão presentes, né, os sinais e sintomas dessa doença, como eles caracterizam, como eles podem, de fato, afetar a qualidade de vida dos pacientes. Bom, esses pacientes com inflamação grave, eles também vão apresentar sinais e sintomas extraintestinais, vão sair do intestino e afetar outros tecidos e órgãos, e também podem sentir desidratação e perda de peso. Porque eu já comentei com vocês, né, a função do intestino é digestão e absorção e vai ficar comprometida. Agora, como é que é feito o diagnóstico da colite ulcerativa? Isso também muito vale para a própria doença de Crohn. Primeira coisa é a avaliação do histórico médico. Se o paciente tem diarreia, sangramento retal, os diagnósticos das doenças, eles nunca são, ou muitas vezes não são únicos, né? Eles são um conjunto de informações que vão nos dar pistas para entender o que está acontecendo com essa pessoa. Também podem constituir exames de sangue para avaliar a proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, hemoglobina, ferritina e enzimas hepáticas. Pode ser solicitado cultura de fezes para avaliar o crescimento de bactérias, porque algumas bactérias são mais comumente associadas a essas doenças do que outras. A gente pode avaliar a calprotectina fecal, é um marcador que a gente avalia, tá, presente nas fezes. Pode ser solicitada a colonoscopia ou sigmoidoscopia, por conta da localização, né, da colite ulcerativa. E nesse tecido, então, fazer uma biópsia, para fazer depois a confirmação patológica, que é avaliar alterações arquiteturais e inflamatórias que sejam sugestivas de colite ulcerativa. Nessa imagem aqui, eu trago para vocês que existe uma classificação do nível da colite ulcerativa, que pode ser leve até severa. E isso existem uma série de critérios para para classificar a colite do paciente em leve, moderada ou severa, tá? Que é a combinação de vários fatores. Por exemplo, frequência de fezes. Na leve, 1 a 2 vezes de evacuação por dia, acima do baseline. O que é isso? Acima do que o paciente normalmente faria. Então, assim, um paciente que depois que está no médico por relatar que nos últimos anos tem tido essas características, a gente tem que olhar para trás e ver o que era o normal do paciente anteriormente. Então, era um paciente que a vida inteira evacuava 1 vez por dia. E aí começou a evacuar 2 ou 3 vezes, tá? Então, é sempre bom ficar atento a isso. Não significa o número de vezes o número de vezes ao total, mas sim aquelas acima do que era o esperado para esse paciente. Também vai ter pouco sangue nas fezes, menos do que na metade das vezes que evacua. Uma avaliação física do médico vai determinar que o paciente tem uma doença leve. E se a gente fizer uma endoscopia, a gente vai observar esse tecido. Se a gente for ver aqui, o tecido saudável, a gente vê os vasinhos, porque o tecido não está inchado, então a gente consegue ver alguns vasos aqui na parte interna, né, no lúmen intestinal. E quando a gente vê essa inflamação no paciente leve, a gente vê um pouco dos vasos, mas é um tecido que está eritrematoso, está inchado
e a gente vê menos desses vasos do que no paciente saudável. O paciente moderado ele vai fazer mais evacuações por dia, de 3 a 4 evacuações por dia. Vai ter fezes que vão ter um sangue mais presente, e isso na maioria das vezes, né, que ele vai evacuar. O exame físico, então, do médico vai demonstrar que o paciente tem uma doença no nível médio, e se a gente for olhar na colonoscopia, a gente vai ver o tecido mais inchado, a gente não vai ver esses vasinhos que a gente conseguia ver no tecido saudável, e a gente vai começar a ver certas erosões no tecido, tá? Por conta desse inchaço, dessa inflamação crônica. O paciente severo vai fazer mais de 5 evacuações do que o normalmente faria. Às vezes vai evacuar somente sangue, vai apresentar sinais físicos de doença severa e na endoscopia vai apresentar sangramentos espontâneos e muita ulceração, tá? Então aqui a gente vê que realmente é tem uma característica endoscópica bem severa. Importante sobre a colite ulcerativa é que ela vai aumentar o risco de desenvolver câncer coloretal, tá? Então, um paciente que tem colite ulcerativa vai ser um paciente que vai ter necessidade de fazer colonoscopia ou sigmoidoscopia com biópsia de modo frequente para acompanhar a evolução dessa doença e para ter certeza que não vai tornar-se um câncer coloretal, tá? Então, os nossos dados epidemiológicos que eu gosto de trazer para a gente ver na população o que se sabe, o risco de câncer coloretal após 20 anos de duração da doença, isso porque é uma doença crônica, como eu comentei, é de 4,5%, tá? E pessoas com colite ulcerativa têm um risco de 1,7 vezes maior de ter câncer coloretal quando a gente compara com a população em geral. Então, assim, para fazer uma diferenciação entre essas doenças, essas condições, eu trouxe aqui um slide para a gente poder olhar algumas características que eu comentei um pouco, mas em conjunto. Então, a doença de Crohn, ela vai ser por todo o trato gastrointestinal, da boca até o ânus. A gente já falou sobre isso. Vai ter áreas inflamadas que são intercaladas, tá? Áreas inflamadas intercaladas por tecido saudável. E toda a espessura do intestino, ou seja, quando a gente olha que ele é um cano, existem várias camadas de tecido e todas essas camadas de tecido são afetadas na doença de Crohn. Isso vai causar estenose, que é esse apertamento, esse fechamento, essa constipação no intestino, e fissuras, que são essas aberturas, esses machucados que vão poder ocorrer, já que afeta todas as camadas. Então, a fissura vai ser uma abertura por todas as camadas, tá? Que pode, inclusive, aumentar a translocação de bactérias e componentes imunogênicos desse lumen intestinal para a circulação sistêmica. Já a colite ulcerativa vai acometer o intestino grosso, como a gente comentou, não é todo o trato gastrointestinal. Ela vai ser mais superficial, então vai afetar a mucosa, que é a parte de tecido em contato com o bolo fecal, com esse resto de alimento que vai passando, é a parte mais interna, a gente chama de mucosa, e abaixo dela, a submucosa, tá? Então é mais superficial, não vai afetar essas camadas aqui de fora. Por exemplo, não afeta as camadas musculares, por isso não faz fístulas. Presença maior de sangramentos, justamente porque afeta essa camada de mucosa. Como a gente viu naquelas imagens ali ilustrando a endoscopia, as camadas mucosas, as camadas mais internas, elas são muito irrigadas de sangue, e por isso, quando afeta essas camadas, a gente vai ter maior sangramento. E tem um padrão de lesão contínuo, ou seja,
existe um padrão de lesão aqui e o resto do tecido é saudável, tá? Então a gente tem um contínuo da lesão, mas depois abaixo e acima é tecido saudável. Diferente da doença de Crohn, que a gente vai ter porções que tem as feridas, os machucados, o tecido patológico, seguido por regiões saudáveis, intercaladas. Bom, quanto aos tratamentos para essas duas condições, né? Em primeiro lugar, é importante a gente entender que o tratamento desse tipo de doença é multidisciplinar sempre. A gente precisa de uma equipe de saúde que tenha gastroenterologistas, nutricionistas, porque a gente precisa pensar a situação na condição alimentar, tanto porque é muito importante para a gente induzir uma boa microbiota intestinal, quanto em relação aos pacientes terem uma dificuldade da digestão e absorção de nutrientes, então precisa muito de um acompanhamento de um nutricionista. Psicólogos, porque a gente viu que são doenças que afetam a qualidade de vida dos indivíduos, isso tem uma carga psicológica e emocional muito grande para os indivíduos que são acometidos por essas doenças, além de cirurgiões caso haja necessidade, tá? Além disso, o uso de medicamentos, a gente tem uma variedade de medicamentos, só que eles vão ser individualizados. Cada paciente é um paciente e cada uma das doenças vai necessitar de um curso medicamentoso diferente uma da outra, tá? Então, assim, não dá para a gente individualizar e dizer que todas elas são tratadas de uma forma ou de outra. Isso é muito variado para a doença e por o paciente. Inclusive, aqueles pacientes que vão responder a determinados tratamentos medicamentosos, que não é o caso de outros pacientes. Mas assim, de uma forma geral, só para a gente saber quais que são os medicamentos que se fazem uso desse tipo de condição, a gente vai ter os aminosalicilatos, tá? Que vão induzir, então, uma remissão e manter essa remissão muitas vezes. Anti-inflamatórios podem ser importantes também. Imunossupressores, como os corticoides, eles vão ser importantes para induzir a remissão, mas corticoides não se toma de uma forma crônica, então ele não é um tratamento para estabilização, ele é um tratamento para indução da remissão. E os imunobiológicos, que estão, então, agora em alta, que são medicamentos para, de certa forma, eles são imunossupressores também, eles agem no sistema imunológico do paciente, controlando a inflamação, mas de uma forma muito mais específica e sensível. Então, a ideia desses tratamentos medicamentosos é controlar a inflamação e também aliviar os sintomas das doenças que a gente está comentando. Tratamentos, então, como eu falei, importantíssimo terapia nutricional, tá? Por conta da nutrição prejudicada dos pacientes e pela necessidade da gente induzir uma microbiota intestinal saudável. Em casos mais graves, pode ser necessária a cirurgia ou mesmo quando os pacientes não respondem às terapias medicamentosas, tá? Então, o que é a cirurgia? É a ressecção, é a retirada dessa porção afetada, e muitas vezes a gente pode ter que remover porções grandes, a gente pode religar o intestino uma parte na outra, né? Removendo então a parte do meio e religando, ou às vezes, inclusive, usando uma bolsa de colostomia para que pois não é, muitas vezes não é possível religar o intestino, certo? Então, esses tratamentos são super importantes quando em casos específicos, certo? Gestão do estresse e bem-estar emocional, novamente, o tratamento ele é multidisciplinar e isso aqui é uma coisa extremamente importante para esses pacientes. Então, terapia cognitivo-comportamental, relaxamento, mindfulness podem ajudar os pacientes a lidar com o estresse e melhorar a qualidade de vida. Porque quando a gente pensa em tratamento para as doenças, um dos fatores principais de um tratamento é a melhora de qualidade de vida, tá? Então a gente tem que sempre pensar nessa questão
do estresse e do emocional dos pacientes que vivem com essas doenças. Além disso, claro, monitoramento e acompanhamento regular. Então, os pacientes eles têm que ser acompanhados, uma vez que essas doenças são crônicas, elas não existe tratamento para essas doenças, mas existe, então, tratamentos para aliviar os sintomas e os efeitos da doença. Então, por isso, a gente precisa de um acompanhamento também que seja prolongado e monitore o que possíveis complicações, os sintomas, a função intestinal, os níveis de inflamação e, inclusive, os efeitos colaterais dos medicamentos e das terapias recomendadas. Bom, gente, o câncer coloretal, ele não é, obviamente, uma doença inflamatória intestinal, que são as duas que a gente comentou. Por conta dessas doenças aumentarem as chances dos indivíduos desenvolverem câncer coloretal, que eu trouxe algumas informações, porque eu acho que é muito importante também a gente se conscientizar sobre o câncer coloretal. Então, não há um momento mais melhor para que a gente possa fazer isso do que quando a gente está comentando sobre doenças que afetam o intestino, tá? Então, o câncer coloretal, os dados epidemiológicos, eles são alarmantes. É o terceiro tipo de câncer mais comum, representando 10% de todos os casos de câncer, e a segunda principal causa de morte relacionada ao câncer. Tá aí a devida importância de se falar sobre esse assunto. Agora, aqui sim, a gente está vendo um dado epidemiológico de que esse tipo de câncer afeta mais indivíduos mais velhos, com a maioria dos casos em pessoas de 50 ou mais anos. Porque vocês lembram que a gente conversou sobre as doenças inflamatórias intestinais, que existem aqueles dois picos, ou seja, não é o caso de afetar só afetar pessoas mais velhas. O câncer de colo retal ele é sim mais comum em pessoas mais velhas. Aqui de novo, vários fatores de estilo de vida contribuem para aumentar as chances dos indivíduos de apresentarem câncer coloretal: alto consumo de carnes processadas, baixo consumo de alimentos como frutas e vegetais, sedentarismo, obesidade, tabagismo e consumo excessivo de álcool. Como eu falei, o tabagismo para câncer coloretal é um fator de risco super importante, tá? E geralmente ele é diagnosticado em estágios avançados, quando as opções de tratamento acabam sendo limitadas. E é por isso que é importante os pacientes que têm doenças como, por exemplo, a colite ulcerativa, de fazer um acompanhamento para avaliar se há possibilidade de desenvolvimento de câncer coloretal nessa pessoa. Vamos comentar então um pouco mais especificamente sobre os fatores de risco para a gente ficar atento e pensar sobre isso. Idade, como eu comentei, então ele é mais frequente em indivíduos com mais de 50 anos. O histórico familiar é uma coisa que importa bastante, tá? Então, se na família a pessoa teve familiares que desenvolveram câncer de colo retal, as suas chances de desenvolver também são maiores do que os indivíduos que não têm ninguém na família que desenvolveu essa doença. Condições genéticas são importantes. Por exemplo, a síndrome de Lynch é tida como uma das mais importantes para o desenvolvimento de câncer coloretal. Se o paciente tem riscos genéticos de desenvolver polipose adenomatosa familiar, também aumenta suas chances de ter câncer de colo retal. Então, esses fatores podem aumentar as chances. O próprio histórico pessoal, por exemplo, um indivíduo que já teve câncer de colo retal ou certos tipos de pólipos intestinais também têm riscos maiores, tá? Fatores de estilo de vida, dietas. Então, como a gente já falou, dietas ricas em carnes processadas, pobre em frutas e vegetais, comportamento sedentário, obesidade, tabagismo e consumo excessivo de álcool. Gente, esse estudo aqui é um dos muitos estudos que mostram a
o risco que é o consumo de álcool para o desenvolvimento de câncer coloretal, tá? Então, o álcool é um dos fatores principais em relação ao estilo de vida, muito juntamente com obesidade e sedentarismo, mas é muito importante dessa informação que, assim, nenhuma quantidade de álcool é segura. Desde as menores até as maiores, são perigosas por vários motivos. Um deles é aumentar o risco de desenvolver câncer coloretal, tá? Eu coloquei aqui um estudo, mas a literatura ela é vasta de estudos que mostram essa associação. E quais que são os sintomas principais do câncer coloretal? Bom, um grande perigo desse tipo de câncer e um dos motivos pelos quais ele é diagnosticado só anos depois de ter sido desenvolvido é que ele não apresenta sintomas iniciais, tá? Então, triagens regulares, se o indivíduo apresenta fatores de risco, elas são importantes, tá? Isso é bem importante assim, de se entender quando que as triagens são necessárias. São necessárias quando os indivíduos apresentam risco aumentado para desenvolvimento de determinada doença, certo? Alguns sintomas que podem aparecer, mas embora eles sejam um pouco genéricos, são as alterações nos hábitos intestinais, como diarreia, constipação ou estreitamento das fezes. Pode indicar que no intestino, que é esse cano, se se o paciente estiver desenvolvendo câncer, o intestino pode estar proliferando tecido e causando um estreitamento na sua parede. Isso significa que as fezes que vão passar ali vão ser moldadas e também vão aparecer com um aspecto estreitado. Também pode ter sangramento nas fezes, sangue nas fezes, só que muitas vezes o que acontece? Existe sangue oculto nas fezes, então o que não é visível quando o indivíduo evacua. Por isso que é importante, né, nesses casos que há fatores de risco, pede-se ao laboratório um exame de sangue oculto nas fezes, tá? Também pode ver, então, um sangramento retal. Também vai ter cólicas abdominais, dor ou inchaço abdominal que não desaparece, certo? Então, são fatores importantes que podem, né, ser sintomas de câncer coloretal, mas como eu falei, esses sinais e sintomas, eles são difusos. Eles também vão aparecer em uma série de outras condições. Também os pacientes vão apresentar como sintomas perda de peso inexplicada e perda de peso sem tentar. O que isso significa? O indivíduo não modificou o seu estilo de vida, não modificou seus hábitos, mas apresentou perda de peso. O indivíduo sente-se constantemente cansado e sem energia, mesmo tendo descansado suficientemente. Tá? Anemia por por deficiência de ferro, devido ao sangramento crônico, causando fadiga, fraqueza e palidez. Nesses casos de doenças que afetam o intestino, é aquilo que eu falei para vocês. Função fisiológica básica do intestino é digestão e absorção. Portanto, toda vez que a gente altera o seu papel como para digerir e absorver nutrientes, a gente vai desenvolver fraqueza, palidez e, por muitas vezes, até mesmo anemia. Nesse caso, anemia por deficiência de ferro, justamente por causa do aumento de sangramento. Então, perda de sangue, hemorragias, e toda vez que a gente tem uma perda de sangue crônica ou grande, a gente perdendo sangue, perdendo hemácia, cuja constituição também tem ferro, a gente pode desenvolver uma anemia por deficiência de ferro. E como é feito o diagnóstico do câncer coloretal? A gente vai ter um exame físico, então, feito pelo médico, mas para apoiar isso, exames de imagem, por exemplo, ultrassom abdominal, tomografia computadorizada
e ressonância magnética. Colonoscopia ou sigmoidoscopia, para a gente ver o aspecto do tecido, muitas vezes também com a coleta de uma biópsia, né? Com a coleta de um tecido, para a gente fazer exames histopatológicos e moleculares. Então, a gente pode olhar o aspecto do tecido, como eu comentei quando a gente estava falando das doenças inflamatórias intestinais, e também a gente pode fazer testes moleculares, como a PCR, né, a reação em cadeia da polimerase, em que a gente vai identificar mutações genéticas que são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer coloretal, que daí a gente já vai ter uma pista a mais para fechar esse diagnóstico, e também avaliar certos biomarcadores para tentar também chegar mais perto do diagnóstico correto. Então, assim, quais que são como se proteger do câncer coloretal? Fazendo uma gestão de risco com hábitos de vida saudáveis. E isso vale não só para o câncer coloretal, mas para as doenças inflamatórias intestinais e para uma série de outras condições também, né? Lembrando, aqui a gente modifica a propensão, por exemplo, assim, os indivíduos que têm uma propensão genética a desenvolver certas doenças, com hábitos de vida saudáveis, eles podem fazer com que essa mutação, esse polimorfismo, nunca haja, né? Se mantenha silencioso e não atue aumentando o seu risco. Então, o estilo de vida, ele é um dos fatores principais para a gente modificar o curso de doenças, tá? E quais são eles, gente? Isso aqui precisa ficar muito claro. Uma alimentação saudável, com frutas, verduras, legumes, mantendo o peso abaixo do sobrepeso e da obesidade, a obesidade e sobrepeso são fatores de risco para uma série de doenças. Hidratação constante. Aqui também entra um fator muito importante, que é o consumo de fibras alimentares, porque são as fibras alimentares que vão atuar lá na microbiota intestinal, tá? As fibras alimentares, elas são o principal, assim, alimento da microbiota intestinal boa, para que essa microbiota intestinal boa prolifere e ocupe o espaço daquela que é ruim, certo? Então, em relação à alimentação, é isso. Cuidar muito o consumo de vários alimentos saudáveis e também de fibras alimentares. Preparar os alimentos em casa, em detrimento a comer alimentos já prontos ou pré-prontos e evitar o consumo de ultraprocessados, frituras, gorduras de origem animal. Sono de 8 horas por dia, cada pessoa tem uma quantidade, um número X de horas por dia que sente que descansou, né? Isso é muito individualizado, mas de uma forma geral, 8 horas por dia são recomendadas. Prática de exercícios físicos, tanto aeróbicos, mas também muito importantes, é a musculação. Então, aumentar a quantidade de músculo, de tecido muscular, é um importante fator para a gente se proteger de uma série de doenças e também para a gente ter um envelhecimento saudável, tá? Evitar, então, como eu comentei, os alimentos ultraprocessados, os fast foods, os altamente açucarados, com adição de gordura. Evitar ao máximo o tabagismo, que é um fator de risco para uma série de complicações, para muitos tipos de câncer, inclusive o colo retal. Evitar o consumo de bebida alcoólica, que não é segura em nenhuma quantidade. Todas as quantidades, elas apresentam risco, tá? Para alguma doença. Então aqui eu vou deixar algumas referências bibliográficas que eu usei, que eu trouxe ao longo da minha fala, que elas são referências seguras, atualizadas e robustas para quem quiser se aprofundar um pouco em alguns aspectos mais complexos dessas doenças, mais detalhados dessas doenças. Então, aqui, revisão publicada na Nature sobre a doença de Crohn. E assim, quem não dominar o inglês,
porque esses artigos são escritos em inglês. Ferramentas como o Google Tradutor podem auxiliar muito. No Google Tradutor a gente consegue colocar, inclusive, baixar o PDF, colocar o PDF dentro do Google Tradutor e conseguir baixar, ver o artigo todo traduzido para português. Então, é uma sugestão interessante de leitura esse artigo aqui. Aqui uma revisão publicada na JAMA Review sobre a colite ulcerativa. Também mesma coisa, se a gente colocar o PDF no Google Tradutor, a gente consegue ler essas revisões em português. Esse artigo aqui é um artigo dos dados epidemiológicos das doenças inflamatórias no Brasil, que é os dados que eu trouxe lá no início, para que eles trazem, eles estudaram a incidência e a prevalência de 2012 até 2020, foi publicado agora recentemente em 2022, esse artigo aqui de autores brasileiros, né, com dados aqui do Brasil, dados coletados inclusive pelo DataSUS. Câncer de colo retal, uma fonte de informação segura, é o site da Organização Mundial da Saúde. Para esse e para outros diversos temas importantes, esse é um site super seguro com informações atualizadas. Então, assim, para a gente fixar um pouco o que a gente conversou, eu trouxe alguns mitos ou verdades sobre as doenças inflamatórias intestinais, só para ver se a gente, para a gente pegar isso como um take-home message. E eu trouxe só alguns para a gente não se exceder no tempo, mas vamos falar um pouco então. As doenças inflamatórias intestinais são apenas problemas digestivos. Isso não é verdade. A gente viu que elas têm manifestações, embora elas possam começar ou no trato gastrointestinal, como é o caso da doença de Crohn, ou no intestino grosso, como é o caso da colite ulcerativa, as consequências dessas doenças se expandem e elas são sistêmicas e afetam outros órgãos e tecidos também. Pessoas idosas são afetadas por essas doenças. Não apenas as pessoas idosas. A gente viu que as doenças inflamatórias intestinais têm 2 picos de aparecimento e um deles, o primeiro pico que pode aparecer essas doenças, são em pessoas jovens, tá? Agora, se a gente for pensar no câncer coloretal, aí sim a propensão maior é que surgem em pessoas mais idosas, mas as doenças inflamatórias intestinais elas podem aparecer em pessoas mais jovens. A dieta não tem impacto nas doenças inflamatórias intestinais. Não é verdade, a dieta ela tem implicações diversas. A primeira delas é sendo um fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças, uma vez que ela tem esse papel de modular a microbiota intestinal. Outra coisa importante sobre a dieta é que, uma vez desenvolvida as doenças, elas têm um papel fundamental no controle dos sintomas, por isso que é muito importante a gente ter como tratamento o acompanhamento, né, multidisciplinar, que eu já comentei, mas também nessa equipe um nutricionista. E melhor ainda se for especializado para poder acompanhar esses pacientes da melhor forma possível. O estresse é a principal causa das doenças inflamatórias intestinais? Não, né, gente? A gente já falou que o estresse ele pode contribuir, assim como outros vários fatores de risco, mas essas doenças elas são idiopáticas, ou seja, elas não têm uma causa definida e existem uma série de fatores de risco, o estresse sendo um deles, mas não o único. Ele pode piorar quando a doença já está em curso, ele pode levar à piora dos sinais e sintomas da doença, mas não é o único fator e muito menos é a principal causa. Então, gente, quero agradecer a atenção de vocês nessa conversa que a gente teve sobre as doenças inflamatórias intestinais. Eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha trazido algumas informações e algumas novidades, algumas informações que vocês podem utilizar para expandir esses conhecimentos que vocês adquiriram, e eu espero que tenha ficado claro as informações que eu trouxe. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, espero que eu tenha contribuído para trazer informações para vocês. Até mais.